Boa noite, sou Isabel Filgueiras, trazendo para vocês o saldo do dia. Vamos falar um pouquinho da reoneração dos combustíveis. Essa foi a grande notícia do dia. O Ibovespa ele teve um pregão muito morno, muito ali no 0 a 0, hora subia um pouquinho, uma hora descia um pouquinho, mas o momento que ele teve de alta forte, né, não forte, mas ali uma alta mais estabilizada, foi quando o Ministério da Fazenda confirmou que vai realmente acontecer a reoneração dos combustíveis. Essa é uma medida que estava sendo muito aguardada pelo mercado, mas existe uma disputa política em que a cúpula lá do PT, muita gente do PT estava querendo que continuasse com a desoneração dos combustíveis para manter a inflação mais baixa, os custos da população mais baixos. Mas, por outro lado, você tinha o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que queria essa reoneração para justamente tentar equilibrar mais as contas públicas. Afinal, vai trazer uma arrecadação, uma receita para o governo bilionária, né? E no final das contas, o que prevaleceu foram esses bilhões a mais na receita do governo. E a gente tem aí dois lados da questão da reoneração, do ponto de vista do mercado. O primeiro deles é que sim, você vai ter uma alta de preços, um aumento de inflação, e isso pode forçar a mão do Banco Central a aumentar os juros ainda mais. Os juros que já estão altos, já estão no patamar dos 2 dígitos, e isso pode o quê? Prejudicar o consumo, claro que é essa a intenção, e desacelerar a economia. Isso não é bom para ativos de risco, não é bom para a bolsa, existe essa preocupação. Mas tem também o outro lado da moeda, que foi isso que pendeu um pouquinho, deixou o mercado mais animado, que é essa arrecadação, essa receita maior que vem da venda dos combustíveis, ela melhora as contas do governo. Então, essa expectativa de melhora na saúde fiscal é positiva. Inclusive, isso fez com que os juros futuros, principalmente da ponta mais longa, caíssem hoje, porque essa medida inspirou mais confiança do mercado na responsabilidade fiscal. E a gente sabe que isso é um temor que o mercado vem expressando já faz um tempo. Mesmo assim, o Bovespa acabou caindo ali. Você também tem fatores do exterior, né? Então, a gente teve na semana passada dados da economia americana que já indicam que pode haver um ciclo de alta de juros um pouco mais longo, com os juros indo a 5,5%. Estava se falando de um ciclo que encerrava a 5% ao ano. Agora já se fala em 5,5%, enfim. E claro que essa alta de juros é ruim para os ativos de risco, tanto as bolsas de lá como as bolsas do Brasil e os ativos brasileiros, que é um país emergente, então é considerado de alto risco. Mas nem tudo foi ruim, né? Então, a gente teve também... hoje foi tão, digamos assim, empatada a bolsa, a coisa foi tão morna que a gente teve 40 ações subindo, 40 ações descendo e 8 estáveis, né? Então, entre essas 40 que subiram, a gente pode destacar aqui as varejistas. A gente teve Magazine Luiza, que subiu um pouquinho, a Via. Essas varejistas, elas são sensíveis a juros. Então, quando você vê um movimento da curva de juros descendo, naturalmente as varejistas sobem um pouquinho, né? Elas tendem a ter esse movimento. E é claro que as companhias do setor sucroenergético, como a Raízen e a São Martinho, foram um grande destaque do Ibovespa positivamente, subiram mais de 5% hoje. Por que isso? Porque já foi ventilado que nesse processo de reoneração, a gasolina ia ter uma carga tributária maior que o etanol. Por quê? Porque ela é um combustível fóssil e tem toda essa preocupação com o meio ambiente. Isso faz com que o etanol se torne mais competitivo, né, do que a gasolina, vai ter um preço menor. E isso fez com que as ações desse setor subissem, naturalmente. A gente teve aqui Vale estável hoje o dia, enfim. E esse quadro mais estabilizado também foi bom para a Petrobras, de um lado, né? As ações da Petrobras tiveram uma leve alta hoje, mas claro que tudo isso pode mudar se por algum motivo o governo, enfim, o presidente da Petrobras, não sei, se eles decidirem de uma hora para outra, por pressão, talvez política, fazer uma mudança na política de preço da empresa para tentar fazer essa compensação com a alta da gasolina, né?
que vem da reoneração dos combustíveis. Então, é uma coisa pra gente ficar de olho aí. Acho que isso ainda vai dar pano pra manga, hoje é só o primeiro dia da semana. A gente aqui no Valor Invest vai acompanhar com vocês qual que vai ser o desenrolar dessa e de outras medidas que devem vir por aí. Eu fico por aqui, boa noite, tchau, tchau.